Que todos os justos se alegrem pela obra de Ial, toquem a harpa em louvor a Ial e cante a Ial uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Ial como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Ial o salvará. Ó Ial, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, irmãos, nesse canal, neste grupo Ial Shalaim, no Facebook, Ial Shalaim, também no Zap. Eu quero aqui, irmãos, trazer para vocês uma mensagem, não só para vocês, mas para mim mesmo, que quando a gente ensina, a gente também é ensinado. E o título dessa mensagem, irmãos, é Viver por Ial ou Morrer por Ial. Viver por Ial, irmãos, é vamos dizer assim, é um privilégio. Viver por Ial é um privilégio. Um privilégio que não é para todos. Não são todos que vão viver por Ial. Mas há uma grande maioria que vão viver por ele e morrer por ele. E a minoria que vai viver por ele, irmãos, ela é representada pela cevada. A cevada, ela é colhida antes do trigo. Primeiro colhe-se a cevada e por último colhe-se o trigo. Dentro daquelas pragas que aconteceram lá no Egito, nós temos o relato bíblico que o linho e a cevada foram queimados pelas saraivadas. Mas aquela saraivada não queimou o trigo, porque o trigo tem uma casca muito dura e por ocasião da peça, quando o povo foi libertado do Egito, eles fizeram o pão com cevada, ou melhor, com trigo, porque a cevada e o linho ele não serve para fazer pão, ele serve para fazer roupa, serve para fazer vestimenta. E por isso que Ialcha é representado pelo linho, a cevada é representada pela noiva, que casa com Ialcha na Ial Shalaim celestial, e o trigo é recolhido por último nas nuvens do céu. E por que eu estou falando dessas três espécies de semente, três espécies de plantas? Nós bem sabemos, bem conhecemos, irmãos, que o homem vestido de linho é Ialcha. Ialcha, ele nos dá a justiça dele, ele nos cobre com a sua justiça, porque a nossa justiça é a justiça de Ialcha, que cobre a nossa justiça, que diante de Ial é trapo de imundícia. Nós não podemos comparecer diante de Ial com a nossa própria justiça, pois ela é trapo de imundícia. Mas eu estou falando desse título, Viver por Ial ou Morrer por Ial, porque isso é o que vai acontecer, irmãos. Vai acontecer na vida da cevada, que a cevada ela vai viver por Ial. E por que ela vai viver por Ial? Porque a cevada ela vai invocar o nome de Ial. Ela não vai negar o nome de Ial. E dentro do contexto que agora vivemos, a cevada é um povo muito fraco, irmãos, de pouca força. E Ialcha ele fala isso em Apocalipse: sei que tens pouca força
Ele está falando isso para a cevada, está falando isso para a igreja de Filadélfia. Ele não está falando isso para a igreja de Laodiceia. E a importância de nós vivermos, nós que representamos a cevada, nós que representamos Filadélfia, nós temos que viver por Ial. E o que é viver por Ial, irmãos? Não é fácil não, irmãos. Pensa que viver por Ial é fácil? Quanto também morrer por ele, também não vai ser fácil não, irmãos. Mas eu acredito que dentro do contexto que agora vivemos, é muito mais difícil viver por Ial do que morrer por Ial. Por ocasião do Apocalipse 13, muitas pessoas vão ser colocadas num paredão e vão ser fuziladas, outras vão perder a cabeça, vão ser degoladas. E isso é coisa de fração de minutos, de segundos. Perder a vida, metralhado, degolado, é fração de segundo. Viver por Ial é o mais difícil. Porque viver por Ial não é fração de segundo. Leva tempo, irmãos. Leva uma vida. O viver por Ial. Por que o viver por Ial é mais difícil do que morrer por ele? Viver por Ial, irmãos, é muito mais difícil do que morrer por ele. E eu quero ler com vocês o Apocalipse 13, porque ele está se aproximando, ele está próximo. O Apocalipse 13, ele está próximo de se cumprir. E eu quero ler com vocês o Apocalipse 13, que diz para nós o seguinte assim, ó. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, irmãos, aqui nós acabamos de ler a respeito do que a besta vai fazer. Ela vai impor um boicote, ela vai impor sanções para aqueles que não aderir o seu sistema. E por essa ocasião, quando a besta colocar isso, essa perseguição ela vai durar 3 anos e meio. 3 anos e meio, essa perseguição. Mas, e dentro dessa perseguição, quem for pego fora do sistema da besta, vai sofrer sanções terríveis, vão ser presos, vão ser mortos, porque a besta vai exigir a adoração dessas pessoas. Agora, hoje aqui, nós que estamos aqui agora, dentro do contexto que nós conhecemos, e nós sabemos, irmãos, que a besta é o sistema, de um modo geral, o sistema deste mundo, que a palavra diz, o mundo jaz no maligno. E o sistema desse mundo, irmãos, nós temos que cada vez mais nos afastarmos desse sistema. Cada vez mais ser menos dependente desse sistema. Principalmente, meus irmãos, principalmente em relação à nossa saúde. Em relação à nossa saúde, irmãos, é fundamental nós desenvolvermos o Emuná confiando em Ial, apenas em Ial. Porque isso é saudável, irmãos. E nós temos que começar a viver isso. Porque viver por Ial, irmãos, é viver no sistema de Ial, na vontade de Ial. Irmãos, nós temos que parar de dar as desculpinhas que a gente dá. Nós temos que parar, irmão, de dar desculpinha. Dizer assim, quem deu a inteligência aos médicos? Ial vai dar inteligência ao médico, mas não vai dar a capacidade dele trazer para nós a cura de diversas doenças que já existem, mas eles seguram. Não pensa você, irmãos, que a cura da diabetes, que ela não existe, já existe. A cura do câncer já existe, irmãos. Mas você acha que o sistema vai trazer essas coisas para nós?
O sistema jaz no maligno, o sistema é do maligno. E em relação, irmãos, em relação à medicina tradicional, a medicina que nós conhecemos, a história do rei Asa mostra o quanto Iau quer que a gente seja dependente dele. Eu vou ler com vocês, eu vou abrir aqui com vocês agora, em 2 Crônica 16:12. 2 aos Crônicas 16:12. 2 Crônica 16:12. 2 Crônica, cadê 2 Crônica 16:12? Tá aqui para nós, ó. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou a Iau, mas antes os médicos. E se continuar lendo, você vai ver que ele morreu daquela doença. E nas entrelinhas aqui, irmãos, nós entendemos que ele morreu exatamente porque ele buscou os médicos. Ele não buscou a Iau, ele não honrou a Iau, ele buscou os médicos, confiou no poder do dinheiro, porque ele sendo rei, podia procurar os médicos, os melhores médicos da época. E aqui nas entrelinhas, Iau diz para nós, irmãos, que nós temos que procurar primeiro a ele. Primeiro a ele. Sabe por quê, irmãos? Quando chegar o momento de não poder comprar e nem vender, quem vai passar por isso é a cevada. Quem vai passar por isso é o trigo. A cevada não, porque a cevada vai viver por Iau. A cevada já vive, já está vivendo por Iau. O trigo não. O trigo, ele está vivendo para o sistema. O trigo confia na medicina. O trigo, ele dá a desculpa que Iau deu a sabedoria para os médicos. E vem com essa desculpa toda, irmãos. Com essa babuzeira toda aí. Porque se você for parar para analisar, irmãos, quem garante que nesses remédios que o SUS, o sistema porco de saúde, porque você sabe, Ialdin, você sabe, Ialdin, que o sistema porco de saúde, o SUS é o sistema porco de saúde. SUS, você sabe que a palavra SUS, S-U-S, o significado dela no latim, da onde vem as abominações da terra, é porco. Quem está no sistema único de saúde está no sistema do porco. Essa é a realidade dos fatos e nós não podemos fugir disso. Olha a sigla da saúde aqui no Brasil. SUS, Sistema Único de Saúde. A gente também pode entender sistema porco de saúde. Por que eu estou falando isso aqui com vocês, meus irmãos, minhas irmãs? Nós que somos Ialdin e representamos a cevada. Isso só é para quem representa a cevada. Para quem tem noção que faz parte da cevada. Esse amigo que vos fala, até pouco tempo atrás, não tem muito tempo, nos vídeos que eu postei aí, eu disse que eu estava tomando 6 remédios para diabetes. Depois eu fui reduzindo, cheguei a 2. E agora, irmãos, já tem mais ou menos uns 4 ou 5 dias que zerou. Não estou mais tomando remédio algum para diabetes. Por quê, irmãos? Por que eu não estou tomando remédio algum para diabetes? Iau é minha fortaleza, é ele que me sustenta. E o remédio que o SUS dá, o sistema porco de saúde dá, você está recebendo do sistema. E quem garante que nesses remédios, irmãos, tem substâncias para o inimigo querer mudar o nosso DNA dentro desses remédios? A minha esposa, ela tomava, em volume de comprimido, ela tomava 9 comprimidos. 9 comprimidos para hipertensão e angina. 9 comprimidos por dia. E é lógico, evidentemente, que nós não podemos arrancar isso de uma vez só. Nós não podemos arrancar isso aí de uma vez só. E é gradativamente. Hoje em dia ela só está com 4. Que é 2 propanolol e 2 Vastarel.
E esses dois, irmão, nenhum deles é de graça, não. Nenhum deles vem pelo sistema porco de saúde, não. Tanto o Vastarel é 130 e pouco, quase 140 reais a caixa. Entendeu? O Propanolol, 23 e pouco. 23, 24 reais. Então tem que tomar, tomando dois, são duas caixas. 23 mais 23, 46. Com mais 140 e... Vamos arredondar para baixo. 140 do Vastarel, só aí já vai, irmãos, 180 reais. E que era muito mais. E tem medido a pressão dela, tem batido direitinho. Para uma pessoa de 86 anos, a pressão bater 13/8, 14/8, tá ótima. Para uma pessoa de 86 anos. Entendeu? E a glicose desse amigo que vos fala aqui, ela tem estado no equilíbrio. Porque antes, quando a glicose chegava a 100, eu já estava caindo. Quando ela chegava a 100, eu já estava caindo. E agora, para me ficar bem, ela fica entre 180 e 250. É isso aí. Antes, quando chegava a 100, eu já estava caindo. E eu ainda já larguei, já faz 5 dias. E pelo que eu estou vendo, ela não tem chegado a 100. Entendeu? E já tem 5 dias que eu não tomo remédio algum de diabetes. Mas eu faço o que Ial mostrou para mim que deve fazer. A alimentação verdadeira, a alimentação mais integral possível, combate, irmãos. Combate alguma coisa perniciosa que a gente pode fazer uso. Por exemplo, esses biscoitos recheados. Eles têm gordura trans. E isso aí é terrível. Você comendo um biscoito desse recheado, com uma má alimentação, quem que você acha que vai vencer? A má alimentação que você ingeriu, biscoito recheado, cheio de gordura trans, ou a boa alimentação que você faz diante de todo dia? Porque, irmãos, às vezes a gente faz extravagância. Às vezes a gente come pudim. Agora já tem um bom tempo que eu não como. Mas às vezes a gente come pudim, irmãos. E pudim não tem pé de pudim. O que vai acontecer? Você já se alimentando mal. Não se alimentando do jeito que Ial manda se alimentar. O pudim vai fazer um estrago no seu organismo. Porque ele vai... Você vai comer o pudim e vai pegar um organismo fraco. Não é que você não possa comer uma guloseima, não é isso. Mas primeiro você tem que preparar o seu corpo. E, irmãos, eu tenho aqui, depois eu vou deixar aqui no card, aqui em cima no card, aqui, ó. Vou deixar aqui em cima, como é que eu posso falar? Aqui, é aqui mesmo, é nesse lado de cá que fica um ponto de interrogação. Ele fica ali, você passa ali, que eu vou deixar ali um vídeo que eu falo da boa alimentação. E nesse vídeo, irmão, se você seguir aquilo ali, você já vai melhorar e muito. E nesse vídeo, eu ensino lá como a gente pegar o pepino, a cenoura, a beterraba, maçã. Se for grande, uma só. Se for pequena, bota 3. A couve, ou o agrião, ou mesmo o espinafre. E bater isso no liquidificador, deixar bater bem e pegar, botar dentro de uma sacola que só vai passar só o líquido, não vai passar bagaço nenhum. Peneira passa bagaço. E o bagaço, ele vai ser de difícil digestão, porque é cru. E em líquido, vai direto para a corrente sanguínea e o seu corpo vai tirar tudo que ele precisa dali. Essa é uma boa alimentação para a gente começar. Agora, a vitamina B12 é em fígado de frango, fígado de boi, entendeu? Fígado de cordeiro, fígado de cabrito, fígado de carneiro. E porque a B12, irmãos, nos vegetais, ela é insignificante.
A B12 nos vegetais ela é insignificante. Por que eu estou dando essa aula aqui? Porque nós precisamos, irmãos, sair do sistema. Sair do sistema porco de saúde. E a B12, por exemplo, na couve até tem, nos vegetais até tem, mas é insignificante. Para você extrair a quantidade de vitamina B12 da couve, você tem que comer 100 kg de couve. Quem é que come 100 kg de couve? Tem que comer 10, 15 kg de brócolis. Quem é que come 10, 15 kg de brócolis? Porque a B12 é insignificante. E nós não podemos teimar com o IAL não, irmãos. IAL, quando deu a dieta cárnea, ele sabe o que estava fazendo. Eu não confio, irmãos, em dieta vegetariana sem que tenha o acompanhamento de carne. Eu sou vegetariano e vegetariano, porque eu como os dois, eu faço uso dos dois alimentos. Por que eu faço uso dos dois alimentos? Porque IAL estabeleceu que assim seja. Agora vem aí, eu segui muito, fui adventista por quase 30 anos, vem a dona Ellen White, a senhora White, vem falar mal da carne. Vem querer desfazer o que IAL fez. Quem é que vem? Quem é que gosta de desfazer as obras de IAL? Não é Satanás? Então alguém chegar aqui e dizer para você não comer carne, eu digo para você não comer carne, as carnes imundas, que em Levítico 11 está lá. Se você quiser ler a Bíblia lá, você vai ver, Levítico 11 ali está um regime de saúde. Dentro da dieta carne, as carnes que a gente pode comer, os peixes que a gente pode comer, tá tudo em Levítico 11. Aí chega a dona Ellen White, vem chegar aqui e vem quebrar tudo, irmão. Eu obedeço IAL ali, nos pormenores. Eu não tenho essa paranoia de Ellen White, ou de muitos vegetarianos. Não tenho nada contra eles, não. Se eles querem comer só vegetais, é com eles mesmo. Eu não vou desobedecer IAL. Aonde que na Bíblia, irmãos, tem algum lugar que IAL anulou a ordem de comer carne? Lugar nenhum, irmãos. Lembra que eu acabei de falar ainda há pouco? Para você tirar o que você precisa de B12 da couve, você precisa comer 100 kg de couve. Quem é que come 100 kg de couve? Mas em 200 gramas de bife de fígado, bovino, de frango, você tem que comer um pouquinho mais. Mas o bovino, 200 gramas é o suficiente para o teu corpo extrair a B12 que ele precisa. 200 gramas é o suficiente, irmão. E eu faço uso aqui de fígado pelo menos 2 vezes por semana. E quando tem algum tempo da semana que eu só usei o fígado uma vez, é porque eu usei a carne vermelha. É outra também fonte riquíssima de B12. E a B12, irmãos, é a vitamina mais importante do nosso organismo. Do complexo B, a B12 é a mais importante. E em quantidade considerável que o nosso corpo precisa, é no alimento carne. Até quando as pessoas vão ficar cegas no sono, que não consegue enxergar uma ordem clara, cristalina de IAL? IAL não anulou a ordem não, irmãos, é para continuar comendo carne sim. Até porque quando você, por exemplo, você batendo esses alimentos todos no liquidificador que eu falei, você não acha eles na fezes. Agora, quando você come eles ou cozido, né? Como, por exemplo, uma salada, aí você come ali o tomate, você come ali uma salada de fruta, alguma coisa, você acha nas fezes, você acha ali alface, couve, quando você come dessa forma, direto, sem passar pelo liquidificador. Quero ver você achar nas fezes, triturando do jeito que eu falei. Você não acha nas fezes. Como que você vai achar nas fezes? Você colocou como líquido, você fez um trabalho que o teu dente jamais vai fazer. Jamais você vai fazer. O trabalho que o teu dente vai fazer na hora que você está comendo ali a comida, o liquidificador faz de forma perfeita. E hoje eu posso falar, irmãos, que eu estou liberto da diabetes. Liberto. Posso falar para vocês com todas as letras.
liberto da diabetes. Essa que é a realidade dos fatos. E a gente tem, irmãos, que ouvir os profetas de Ial, e vocês vão ser livres, vocês vão ser abençoados. Não estou aqui, irmãos, por tudo que Ial representa para nós. Eu não estou aqui para perseguir ninguém. Se você quiser continuar sendo vegetariana, esse é problema seu, essa é escolha sua, escolha pessoal sua. Mas eu, irmãos, como profeta de Ial, eu não posso dizer, irmãos, para você mudar. Você que é vegetariano igual eu, que você come vegetal e come carne, você está obedecendo uma ordem de Ial. Você não está negando uma ordem que Ial deu. E eu quero dizer para você que defende, pelo menos meus irmãos adventistas, que defende o ministério de Ellen White, me aponta na Bíblia uma única parte da Bíblia que diz que não é para comer carne. Que a ordem de Ial teve o seu cumprimento e agora daqui para frente não precisa mais comer carne. Eu sei que um dia, irmão, nós não vamos mais comer carne. Mas nós teremos aquele corpo perfeito outra vez. Nós teremos aquele corpo perfeito. Agora eu pergunto, irmãos, dentro do panorama profético em que nós vivemos, nós estamos vendo aí as guerras, nós estamos tendo uma guerra comercial tremenda. O Trump, que minha mulher não fala que é Trump não, fala que é Trump. E de fato é o que está escrito lá mesmo, o Trump. Não é nem o Trump, é o Trump. É um P que está lá. Então minha mulher fala Trump. E ela não está errada não, irmão. É a leitura que é o jeito que está lá mesmo. E ele tem feito esse boicote econômico. E isso tudo vai culminar, irmãos, numa nova ordem mundial. Isso tudo vai culminar numa nova moeda mundial. E não vai demorar muito tempo. A gente tem que aprender a obedecer e a viver por Ial aqui agora. Se você não aprender a viver por Ial agora, você vai ter que morrer por ele depois na tribulação. Essa que é a realidade dos fatos. Essa que é a realidade dos fatos. Ial nos elegeu, meus irmãos. Ele elegeu tanto a cevada quanto o trigo. Está eleito. Essa mensagem que eu estou falando aqui, ela não vai surtir efeito no trigo. O trigo vai continuar no mesmo sono que ele está agora. Ele não vai despertar do sono. O trigo não vai despertar do sono. Por exemplo, o trigo, porque tem Ialdim, que faz parte do trigo, que já clama por Ial hoje, mas que a promessa para Filadélfia, para esses não vai se cumprir. Porque eles clamam por Ial, clamam como se fosse cevada, mas no fundo são trigo. Um trigo que ainda não está 100% convertido. Vai se converter dentro da tribulação. E vai ver que a cevada foi arrebatada, Filadélfia foi arrebatada, foi tirada da terra. Filadélfia foi tirada. Então ele vai se ver, o trigo vai se ver. Eu conheci o nome de Ial e Ialcha antes de Laodiceia. Eu conheci o nome de Ial e Ialcha, invoquei o nome de Ial e Ialcha. Mas eu estou aqui. Aí ele vai entender por que ele está aqui. Ele vai entender que está aqui porque ele era, embora já invocando de um modo antecipado, porque o trigo mesmo, o geral, a Laodiceia, só vai invocar dentro da tribulação. Mas tem algumas exceções. Porque tem trigo aí, irmãos, que não tem Ialdim aí. Porque aí Ialdim, eu posso falar tanto da cevada como do trigo. Que ambos são Ialdim. Ambos são povo de Ial. Tanto o trigo como a cevada. É povo de Ial. Então tem muito Ialdim aí, que já conhece o nome de Ial e Ialcha, invoca o nome de Ial e Ialcha, mas que sequer acredita no arrebatamento. Que diz que não vai haver arrebatamento. Não acreditam no arrebatamento. E o arrebatamento que eles acreditam é para o encontro com Ialcha nas nuvens. Por isso eles são trigo, porque é o trigo mesmo que vai encontrar com Ialcha nas nuvens. A cevada não. A cevada, Ialcha não vem receber a cevada aqui.
A cevada é que encontra com Yahshua lá no templo celestial, aonde o noivo fica. Quem é que espera a noiva na igreja? Não é o noivo? O noivo sempre está lá no altar primeiro esperando a noiva e depois a noiva vem. Exatamente é o que vai acontecer no arrebatamento da cevada. O noivo vai estar em Al-Shalaim, no templo celestial. Um templo que não foi feito por mão de homem. E vai casar lá então com a cevada, simbolizada pelo casamento de Ruth com Boaz. Ruth não era uma moabita e, portanto, gentílica. Boaz era 100% Ialdim. 100% Ialdim. E o casamento de Ruth com Boaz é uma tipologia do casamento de Yahshua com a sua noiva. E esse casamento é lá na Yahshalam celestial. Entende? Então, nós já precisamos viver por Yahweh agora. Se você faz parte da cevada, você tem que viver por Yahweh agora. Você não pode abraçar o sistema único de saúde e fazer o sistema único de saúde contaminar o teu corpo. Porque o sistema único de saúde, irmão, SUS, a sigla é S-U-S, SUS. SUS no hebraico, no hebraico não, no latim, é porco. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir uma página aqui e colocar a página aqui para você. Deixa eu ver aqui. Já tá até aqui aberta aqui, ó. Só que eu vou procurar aqui o Google Tradutor. Só um momento, meus irmãos. Google Tradutor. Aí está. Ó. Agora eu vou abrir aqui. Abrir aqui e pegar essa janela, né? É essa janela aqui que eu quero pegar. Pegar essa janela aqui. Ver se aqui tem o Google Tradutor. Google Tradutor tá aqui. Então, irmãos, nós vamos fazer aqui uma... eu costumo fazer isso quase em todos os vídeos, que é para abrir os olhos. Que também tem Ialdim, que são cevada e que está lá no sistema ainda lá fora. E eu tenho certeza que quando Ial mostrar isso aqui para eles, eles vão entender. Então, Iesu é o Jesus no latim. Que quando a gente coloca aqui Iesu, olha o que aparece no português. Parece o Jesus nosso aqui, da nossa região aqui. Ó, eu vou escrever de novo, vou apagar tudo. Ó, vou apagar tudo. Aí vou escrever Iesus. Iesus. Apareceu Jesus aqui. Então, Iesu é Jesus no latim. Aqui é no português. Aí quando a gente faz isso aqui, irmão, presta atenção. Ó. Esse, quem é que estava lá? Esse Jesus, ele é o quê? Esse porco. Tá vendo, irmãos? E olha aqui, ó. SUS. SUS do latim para o português, ó. SUS é porco. E aonde está o SUS na palavra Jesus? Nas 3 letras finais. Aonde está Yahshua? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aqui, que eu tenho que colocar para vocês agora aqui. A gravação aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Yahshua é o nome do nosso Salvador. Shá no hebraico, essa palavra aqui, ó. Shá no hebraico, Shá. É salvação. Você pode procurar em qualquer um, pode procurar aí no dicionário, você no dicionário hebraico principalmente, Shá é salvação. Então quem é o nosso Salvador? É o Jesus que eles estão aí, que o sistema trouxe e enganou o mundo. Roma trouxe esse Jesus, ó, Roma trouxe Iesu, Jesus, Yeshua HaMashiach no aramaico. Entendeu, meus irmãos? Yeshua HaMashiach no aramaico. E nós sabemos, irmãos, que a origem da nossa salvação, ela é hebraica. A origem da nossa salvação, meus irmãos, ela é hebraica. Ela não é latina. Olha só, ó.
Presta sua atenção, nós vamos dar uma olhada lá na origem da nossa salvação. A origem da nossa salvação, irmãos, ela é hebraica, ela não é latina. João 4:22. Olha da onde a salvação vem, ó. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Tá vendo, meus irmãos? Meus queridos e amados irmãos, vocês estão vendo? Vocês estão vendo da onde vem a nossa salvação? Ela vem do judeu, que na verdade deveria estar, a salvação vem dos Ealdim, povo de Ial. Mas vamos considerar ali o judeu, que a gente sabe qual é a língua que o judeu fala. O hebraico, irmãos. O judeu não fala o latim, não fala o grego. O judeu não fala o aramaico. A língua nativa do povo judeu, do povo Ealdim, é o hebraico. Então o nosso Salvador, ele tem um nome no hebraico, que é Yahshua. Aqui eu transliterei. Depois eu vou ver aí se eu consigo. Se eu consigo, que eu não consegui. Se eu conseguir umas letras dessa no hebraico, que tem espaço aqui, desse lado de cá pelo menos, tem espaço aqui que eu posso colocar o nome do nosso Salvador no hebraico. Se eu não arrumar uma letra, eu vou mandar fazer um quadro e colocar o nome do nosso Salvador no hebraico. Irmãos, e nós estamos vendo exatamente que nós estamos culminando para um desfecho. O arrebatamento está muito mais próximo do que muita gente imagina. Muito mais próximo do que muita gente imagina. Falo isso porque eu sei dia, mês, ano e a hora do arrebatamento. Coisa que o dia, o mês e a hora do arrebatamento, acredito que todos os Ealdim que aprenderam a respeito do nome sagrado já sabem. Só não sabem o ano. O ano só aquelas pessoas que têm raiz profética. E Ial sabe. Quem de nós tem raiz profética? Ele revelou para mim, revelou para uma pessoa que eu não vou dizer o nome dela, não vou falar. Pelo que eu entendi, ela entendeu nas entrelinhas e o Ruach de Ial falou para ela. E ela, se ela entendeu, ela também entendeu que é o segredo de Ial, que não pode trazer aqui para a internet e falar. Porque é o mesmo que cometer traição contra Ial. Se eu chegar aqui, irmão, falar o ano do arrebatamento assim abertamente para vocês, eu estou traindo a confiança de Ial. Ial me deu, irmãos, o ano exato do arrebatamento, sem passar vergonha nenhuma. Quando chegar o ano exato do arrebatamento, aquele ano que Ial falou para mim, o arrebatamento vai acontecer. Só que eu não posso falar aqui para vocês. É o segredo dele, irmãos. Eu tenho responsabilidade. Ial me contou porque ele sabe que pôde confiar em mim. Eu não sei se ele já falou para o nosso irmão Romilson. Eu não sei. Mas se ele falou, o irmão Romilson agora já sabe e sabe que não pode falar, porque é o segredo dele. Se falar, ele vai estar quebrando. Ele vai estar quebrando o segredo de Ial. E sai caro. Eu acredito que se Ial revelar o segredo para ele, Ial sabe que ele não vai falar. Entendeu? Se ele falar é porque Ial não revelou. Então não é o segredo. Entendeu, meus irmãos? Porque qual é a parte difícil de entender de Amós 3:7? Qual é a parte difícil de entender? É o segredo. Ial, o Criador, não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O segredo de Ial, irmão, não é revelado para todos os servos, não. É revelado para os servos da linhagem profética. E não venha querer dizer aqui, os irmãos lá do Abrit, ou do Aprit, eles não venham querer dizer aqui que não existe mais profeta. Se não existisse mais profeta, como que o Apocalipse 10 e 11, mais especificamente Apocalipse 10, 11, manda profetizar outra vez se não tem profeta? Está entendendo, meus irmãos? Tem profeta. Como que o profeta não existe mais? Porque a lei
e os profetas vigoraram até João, aí você quer dizer que não existe mais profeta? Então também tu tem que aceitar que não existe mais lei. E alguém vive sem lei, irmão? A lei ideal foi cancelada? Não. Evidentemente que não. Todos os ditames da lei estão em vigor. Todos os ditames da lei. Inclusive o Shabat. Não é o sábado, não. O sábado é pagão. Sábado é uma referência a Saturno. O Shabat é uma referência ao pai e o filho. Porque aqui, ó, Shabat, ó. Aqui, ó, o chá. A palavra Shabat. Por que a palavra tem que ser Shabat? Porque o Shabat, ele é Ial na pessoa do filho. O Shabat, irmão, na pessoa do filho, é onde nós encontramos o verdadeiro descanso. Por exemplo, quando pinta alguma emergência, vocês sabem que eu sou serralheiro, se pintar alguma emergência que tem que ser feita ali no Shabat, eu vou com tranquilidade, porque Yahshua mostrou que é lícito fazer o bem no Shabat. E no ministério de Yahshua, irmãos, Yahshua nunca proibiu uma vírgula em relação ao Shabat. Porque Yahshua é o Shabat em pessoa. Por isso, no ministério de Yahshua não tem uma negativa em relação ao Shabat. Não tem uma negativa. É só positivo. É só pode. É lícito fazer o bem. Então pode fazer o bem no dia do Shabat. Entende? Então é dentro desse contexto, irmãos. É dentro dessa estrutura que nós temos que entender a configuração profética das coisas. Porque se nós não conseguimos viver por Ial agora, se você não consegue viver por Ial agora, você vai ter que morrer por ele na tribulação, na grande tribulação. Você vai ter que morrer por ele na grande tribulação. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Ou você pensa que na grande tribulação cabeças não vão rolar. Pessoas vão morrer, irmãos. Pessoas vão morrer na grande tribulação. Pessoas vão morrer. Por isso que Yahshua promete livramento apenas para a cevada. Apenas para Filadélfia. Porque você guardou o meu nome. E guardar o nome, irmão, não é só guardar o nome. É acreditar naquilo que Yahweh falou. Naquilo que Yahshua nos ensinou. Um será tomado e o outro deixado. Qual é a parte que as pessoas não conseguem entender disso? Nós que somos Ialdim, que somos da cevada, nós temos que aprender a viver por Ial agora. Porque, irmãos, é fato. Se quem não aprender a viver por Ial agora, vai ter que morrer por ele na grande tribulação. Porque ele promete livramento, irmãos, para Filadélfia. Ele não promete livramento para Laodiceia. Ele não promete livramento para Laodiceia, não, irmãos. Entendeu? E em relação a Laodiceia, ele está a ponto de vomitar a Laodiceia da boca dele. Agora, se você é um Ialdim, se você é uma Ialdim, e está entendendo isso aqui, e vai começar a viver por Ial agora, a primeira coisa que a gente deve fazer, meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui querendo desestimular ninguém, eu não posso ter medo de falar a verdade. Cuidado com o sistema porco de saúde. Cuidado com o sistema porco de saúde. Ial tem que ser a nossa confiança. Ial tem que ser a nossa força, a nossa saúde. E se você adoecer e ele não quiser te curar, confie nele até o final, porque era essa atitude que Jó teve. Ainda que ele me mate, confiarei nele. Então, meus irmãos, nós temos que desenvolver agora uma confiança. Uma confiança. Analisar o pormenor, o contexto das coisas que nós estamos vivendo agora, irmãos. Olha, a sigla do sistema de saúde do Brasil. SUS. Porco. Sistema porco de saúde. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Essa que é a realidade dos fatos. Ou tu confia ou tu não confia. Ou tu confia ou tu não confia. Ou tu vive para Ial
Ou você oscila, vive para Iau e vive um pouco para o sistema do mundo. O mundo jaz no maligno, irmãos. E você acha que tem almoço de graça? Ou melhor, de graça? Você acha que tem almoço de graça? Esses remédios que são dados aí gratuitamente, Vasopril, metimorfina, glibicamida, losartana. Você acha que esses remédios, eles trazem algum benefício? É mais fácil você começar a acreditar na alimentação. E você vai ficar livre, você que é diabético, você vai ficar livre do sistema porco de saúde. E olha, irmãos, que eu estou livre sem fazer exercício, só com alimentação. Eu não tenho feito exercício nenhum. O meu exercício é o trabalho que eu já faço mesmo, que já é pesado. Mas se eu fizer exercício, melhor ainda vai ter. Melhor ainda eu vou ter. A minha saúde ainda vai ser melhor. Entende, meus irmãos? Ó, a minha esposa, ela estava sentindo umas dores no peito. Quando ela ia tomar banho, se baixar para se esfregar, ela sentia a dor no peito, que ela falava para mim que ela tinha que parar de se saboar, esperar um pouco para recomeçar. Aí, irmãos, dentro dessa dieta que nós estamos fazendo, eu tirei o Vasopril. Tirei o Vasopril, gradativamente, é claro. Ela não está mais tomando Vasopril. Acabou as dores no peito. Acabou as dores no peito. Essa que é a verdade, irmãos. Acabou, como é que eu posso dizer? A taquicardia. Acabou. É lógico que a tendência é Iau tirar todos esses remédios que ela ainda toma. O Propanolol e o Vastarel. Porque, irmãos, é hora de despertar do sono, orar e vigiar. O orar é fácil, porque o orar é só abrir a boca e falar com Iau em nome de Yahshua Mashiach. O vigiar que é difícil. Será que vocês não estão conseguindo entender que o sistema porco de saúde é você usar as mãos de Satã? Porque, irmãos, o sistema porco de saúde, eles têm a cura do câncer, eles têm a cura da diabetes, mas você acha que o sistema porco de saúde vai mostrar para você a cura do câncer, a cura do diabetes? Não, irmão, o sistema porco de saúde quer que você gaste seu dinheiro lá e fique dependente dele. Para que quando chegar o momento de poder de aderir ao sistema da besta, você ficar tão dependente da sua vida física que você é capaz até de aceitar para poder ter o atendimento médico. Mas é melhor você morrer de qualquer doença do que ganhar a sua vida aqui e perder a vida futura, a vida eterna do lado de Iau. Irmão, está escancarado o sistema porco de saúde, o SUS. Sistema porco de saúde. O mundo jaz no maligno. O rei Asa, em vez de procurar Iau, ele foi procurar os médicos. E o que aconteceu com ele? Morreu de qualquer jeito, irmãos. Morreu de qualquer jeito. E muitos que estão hoje usando o sistema porco de saúde não vão viver para sempre não, irmãos. Nós temos que nos acostumar agora. Viver por Iau agora. E viver por Iau, irmãos, é viver fora do sistema porco de saúde. E no futuro, irmãos, aí não é viver por Iau, no futuro é morrer por Iau. Porque é evidentemente que nem todos vão morrer, lógico, senão não vai ter ninguém para o segundo arrebatamento. O arrebatamento da cevada é o primeiro, não precede de sepultura abrir, porque os que estiverem aqui serão arrebatados para o encontro com Yahushua lá no santuário celestial, lá na Yahushalaim celestial.
E quem estiver no paraíso é arrebatado do paraíso para lá. Entendeu? Quem estiver no paraíso, que for parte da cevada, é arrebatado do paraíso para lá. E Alcha não vem encontrar com a cevada aqui. E a cevada é que encontra com Yalcha lá, porque o arrebatamento é daqui para lá. E é evidente que nem todos os trigos eles vão ser decapitados, vão ser mortos, porque Yalcha tem que ter trigo para receber ele quando ele descer em glória com a Yalcha Laim ataviada como noiva. Ataviada, ou seja, enfeitada. Enfeitada com quem? Com a presença dele, com a presença da noiva que casou com ele e dos anjos. Como é que ela pode vir como noiva se a noiva que ele desposou, que ele casou com ela, não tiver com ele vindo? Ela vem ataviada como noiva, irmãos, enfeitada como noiva. E qual é o enfeite da noiva? Qual é o maior enfeite da noiva, irmãos? É a presença do esposo. É a presença do esposo. É a joia preciosa. E vice-versa. Então, se ele vem ataviada como noiva, é porque ele já teve o casamento dele lá com a cevada. Por isso ela desce ataviada como noiva. E o casamento com o trigo, já é aqui. Porque o arrebatamento é o encontro com ele nos ares. E a cidade ela vai descer sobre o Monte Sião. E começa então o reinado milenar. E Alcha vai destruir todo esse sistema satânico que agora existe e vai estabelecer o reinado dele de 1000 anos. E não vai ter jeitinho brasileiro no reinado de Alcha, não, irmãos. Ele vai reger com mão de ferro. E ele não vai reger sozinho. Os reis estarão com ele. Quem serão esses reis? A cevada que casou com ele. E Satã vai ser preso por 1000 anos lá no inferno, lá no Hades, para que não engane mais as nações. Qual é a razão dele ser preso? Para não enganar as nações. Ou seja, no reinado de Alcha, o reinado milenar de Alcha aqui, ainda vai existir nações. E essas nações vão estar com a Bíblia pura, sem fermento. Sem fermento, para que possa ser enganado. Porque não vai ter Satã e nem os anjos para enganar. Vão estar com a Bíblia pura. Só que eles não terão corpos perfeitos como os que estão dentro da cidade. Por isso, uma vez por ano, eles sobem para adorar Yal, lá na Yalcha Laim, a nova Yalcha Laim. Então, é nesse contexto, irmãos, que nós temos que pautar a nossa vida. Se tu queres ser um vencedor, uma vencedora, aprenda a depender de Yal agora. Aprenda a depender de Yal agora. Porque essa é a vontade dele para nós. E nós temos que estar, irmãos, dispostos agora. Ainda que ele me mate, confiarei nele. Em quem que nós precisamos confiar, irmãos? A nossa confiança tem que estar em quem? Na medicina ou em Yal? Asa, ele cometeu um erro grave. A doença já era grave em si. Em vez dele invocar Yal, buscar Yal, ele foi buscar a medicina. Será que Yal, irmãos, é injusto? Será que Yal cometeu injustiça deixando ele morrer da doença? Porque exatamente ele não buscou a ele? Não, irmãos, Yal é verdadeiro. Yal é justo. E fez isso para nos dar exemplo. Não estou querendo dizer aqui que o rei Asa se perdeu por causa disso, não, irmão. Não é isso, não. Mas que ele morreu por não ter buscado Yal, foi. As entrelinhas do texto disse isso. Que nem mesmo na enfermidade ele buscou Yal. Jó, irmão, Jó estava todo arrebentado de lepra. E ele não foi buscar nada, nenhum alívio dentro de medicina nenhuma. Ele só diz o seguinte: ainda que ele me mate, confiarei nele.
E é isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. A gente tem que fazer, viver por Iau ou até mesmo morrer por ele. Mas você que está apegado ao sistema porco de saúde, não consegue abandonar o sistema porco de saúde porque a fé não é suficiente, a fé não, o emuná não é suficiente, a confiança não é suficiente. E por que não é suficiente? Não viveu experiência com o Iau, com o Iausha. Não viveu. E nós temos aqui, nós temos oportunidade de viver grandes experiências com o nosso Criador, irmãos. Com o nosso irmão mais velho. O instrumento pelo qual o Iau criou todas as coisas. Efésios 3, verso 9. Por meio de Iausha, Iau criou tudo. Você acha? Se você se dirigir a ele, em nome de Iausha, porque foi o que eu fiz, irmãos. Eu estava sentindo a minha vista embaçando, umas letras que eu enxergava perfeitamente e já não estava enxergando direito. E eu cheguei com o Iau em nome de Iausha Mashiach. Eu falei, pai, eu preciso que a minha visão seja melhorada, seja recuperada, pai. E em nome de Iausha, pai, eu quero que tu me ensine o caminho, que tu me cure, pai, pelos meios que tu deixaste. Que se tem alguma coisa para que eu possa recuperar a minha visão dentro de uma estrutura que tu mesmo criaste, que eu não precise de ação miraculosa da tua parte, ele me ensinou, irmãos. Aquelas letras pequenininhas que tem no celular ali, que mostra, aquelas letrinhas que mostram a temperatura na tela do nosso celular. Eu já não estava mais enxergando aquelas letrinhas. E eu voltei a enxergar depois que Iau me conduziu à boa alimentação. A alimentação correta e como se alimentar. A minha esposa, ela está com um processo de... Eu não posso fugir disso, porque ela também... Ela é um indivíduo, ela é carne da minha carne, osso do meu osso, porém ela é uma pessoa com personalidade própria. Ela é uma pessoa com personalidade própria. E ela, irmãos, ela teve para fazer a operação de catarata, colocar também uma lente, e Iau não permitiu. Fez fundo de olho, fez tudo, e eles disseram que foi chamado aqui, no meu celular, não teve mensagem nenhuma, nem no convencional, e ela decidiu abrir um novo processo, fazer um novo procedimento. E ela fez todos os riscos cirúrgicos agora, há pouco tempo. Risco cirúrgico, fundo de olho, e está na fila esperando para ser chamada. Mas ela também, ela já chegou à conclusão que se for para ser operada, eu não vou impedir, irmãos, eu sou contra, porque eu não quero nada com o sistema porco de saúde, eu sou contra. Mas ela já decidiu, se não for chamada, que ela não vai aceitar mais a operação. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Essas mesmas letrinhas que eu falei que eu estava com dificuldade de enxergar, ela mostrou para mim no celular dela, amor, vê se isso aqui não é 18 graus. Eu falei, eu não acredito que você está enxergando de novo aquela letrinha. Aí eu fui ver, era 18 graus mesmo que estava lá. Então, eu já estou vendo até Iau trabalhando já. Com a minha esposa também, irmãos. Até pelos alimentos, que ela partilha dos mesmos alimentos que eu. O alimento, quando eu faço tudo, ela faz a parte dela, é preparar, cortar os alimentos, botar no liquidificador. A minha parte é bater e espremer, porque eu tenho mais força. Então ela toma junto comigo todo dia. E Iau está no controle. A coisa vai transcorrer. Se acontecer de novo, de não chamar, ela está decidida a não mais a correr atrás. Esse aí é o sinal que ela pediu de confirmação. Se não chamar, que ela não vai mais usar.
que ela não mais vai usar. Entende, irmãos? E eu tenho certeza absoluta que Ial faz a obra dele. E ele é fantástico no que faz. Ele é especialista no que faz. Os céus proclamam a glória de Ial, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e nem há palavra, e no entanto a sua voz se faz ouvir até os confins da terra. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual que sai como noivo a percorrer o seu caminho, e nada escapa ao seu domínio. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho de Ial, perdão aqui pelo Senhor, ainda estou sendo irmão, descontaminado, ainda a gente deixa escapulir. Eu não vou cortar não essa parte que eu falei, Senhor, não vou cortar do vídeo não, para mostrar que nós estamos num processo de purificação, irmãos. Eu não me coloco melhor do que ninguém. Nós estamos num processo de purificação, cuja purificação da cevada, que é, primeiro vai acontecer a purificação da cevada e depois acontece a purificação do trigo. A purificação, irmãos, da cevada, ela vai acontecer no ano 2031. No ano 2031 acontece a purificação da cevada. E é Yahshua que vai nos purificar, porque ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E é por isso que eu sempre digo, não tem arrebatamento antes de 2031. Não tem arrebatamento. E não estou dizendo que vai acontecer em 2031. Nananina, não. Eu não estou dizendo isso. Tá? Então, irmãos, que nós temos que pensar no poder de Ial, irmãos. Ial criou tudo isso aí. Será que ele não tem poder para curar a tua hipertensão, para curar a tua diabetes, para curar o câncer que está te acometendo? Para curar a AIDS que você adquiriu? Poder para tudo isso ele tem, irmãos. E a melhor coisa do universo e do multiverso é confiar em Ial. É confiar em Ial, irmãos. A realidade é essa. A gente tem que confiar em Ial. Porque é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda. Feliz aquele que rejeita os maus conselhos, feliz aquele que rejeita o exemplo dos pecadores e não caminha com que zombam de Ial. Feliz aquele que de dia e de noite medita sobre a lei de Ial e que tem nela o seu prazer. Ele é como uma árvore à beira de um riacho, que frutifica no tempo certo e que em tudo que faz sente a presença de Ial. Mas os maus, os que se transviaram, eles não são assim. Eles são como palha que o vento leva para longe das árvores, e condenados serão afastados por Ial, para longe dos justos, para longe daqueles que foram abençoados, e estarão em meio às trevas de sua perdição. Irmãos, que Ial seja a nossa força, que Ial seja o nosso refúgio, que Ial seja a nossa fortaleza, que Ial seja a nossa maior necessidade, que Ele nos abençoe em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.